Ouve-se bem. A minha primeira palavra é de gratidão pela possibilidade deste encontro, esta tarde, com um grupo tão belo e grande de catequistas. Nunca é demais manifestarmos a nossa gratidão, o nosso apreço pelo serviço dedicado, constante que fazeis nas comunidades paroquiais, e por isso uma palavra de gratidão em nome do nosso arcebispo, da nossa arquidiocese, para com todos vós que procurais exercer este ministério com alegria e com generosidade. Também a possibilidade de encontro com sacerdotes que trabalham e se dedicam, o Padre António Parco e assistente desta equipa arciprestal, o Sr. Arcipreste, os outros padres que estão também presentes. Portanto, uma palavra também de amizade e de alegria neste encontro, nesta tarde. Nós iríamos refletir e fazer também um bocadinho de silêncio, quando chegar o momento, a partir precisamente desta palavra do Evangelho: fazei tudo o que Ele vos disser, e também da palavra que é o mote do ano pastoral: feliz de ti que acreditaste. São dois momentos na vida de Nossa Senhora que podem iluminar-nos no nosso caminho pessoal, familiar e na nossa missão de catequistas. Neste ano mariano, o nosso arcebispo desafia-nos a contemplar e a descobrir de novo as maravilhas de Deus, seguindo o exemplo de Maria. Feliz de ti que acreditaste. Maria verdadeiramente acreditou que a Deus nada é impossível. E, fortalecida por esta confiança, deixou-se guiar pelo Espírito Santo na obediência cotidiana aos seus desígnios. É livre para acolher, livre para aceitar, livre para ir ao encontro, livre para acompanhar, numa palavra, livre para amar. Recordemos também as bodas de Caná. Maria está atenta, está vigilante, decide e atua. Maria faz o que tem de ser feito. É concreto e ajuda a todos a seguirem o mesmo caminho. Fazei tudo o que Ele vos disser, o que o meu Filho vos disser. Em Maria há, portanto, harmonia perfeita e perfeita congruência entre o olhar, o ouvir, o falar, o sentir e o agir, entre a promessa e o cumprimento, entre o real e o ideal, entre a fé e a vida. A contemplação confiante de Maria passa, portanto, pela escuta, pela decisão e pela ação. E após a Anunciação, Maria faz uma longa e árdua viagem para visitar e ajudar Isabel. Pela primeira vez na história, o Filho de Deus, a crescer no seio de Maria, percorre os caminhos poeirentos dos homens. Em Caná encontramos Nossa Senhora numa festa, nas bodas de um casamento. Na Anunciação, na visitação, nas bodas de Caná, contemplamos Maria e com ela queremos aprender a ser igreja em saída, como já foi lembrado há bocadinho no início. Igreja em visitação permanente. Igreja em vigilância constante. Como catequistas, queremos, com Maria, apresentar Jesus, para que Ele faça
saltar de alegria as crianças, os adolescentes e os jovens que nos estão confiados. É também Maria que nos ensina e nos dá a ousadia de propormos às crianças e adolescentes e jovens que ponham em prática tudo o que Jesus nos diz na sua palavra de amor e de vida. O primeiro testemunho que é preciso dar é o da alegria. Feliz, não é? E este domingo vamos todos acolher e meditar precisamente as bem-aventuranças, que são uma felicitação que o Senhor faz a quem o segue fielmente. Então, o primeiro testemunho é o da alegria. A alegria de ser quem somos. Pessoas de fé, pessoas da Igreja, ao serviço da educação da fé, em todas as dimensões. Estamos, precisamente, no 5º ano de um caminho que nos recordou essas dimensões da fé. A fé professada, a fé celebrada, a fé vivida, rezada, anunciada e contemplada. Evangelizadores felizes. Uma das tentações mais sérias que sufoca o fervor e a ousadia dos tais caminhos novos, como foram lembrados há bocadinho, é a sensação de derrota, que nos transforma em pessimistas, lamurientos e desencantados, com cara de vinagre. Ninguém pode empreender uma luta se de antemão não está plenamente confiado no triunfo. Sabem de cor esta citação? É do Papa Francisco, da Alegria do Evangelho, número 85. Portanto, como evangelizadores, como catequistas, nem pessimistas paralisados, nem otimistas ingênuos, mas discípulos missionários, ativos e criativos, que sabem cultivar a esperança e dar testemunho dessa esperança. Então, isto foi um pouco em jeito de introdução. O primeiro ponto da nossa meditação seria este. Tendo em conta o programa pastoral deste ano, que está em concretização na nossa arquidiocese, ora, da contemplação e imitação de Maria, podemos retirar, extrair algumas linhas de ação pastoral em geral, para depois, num ponto seguinte, aplicarmos a nossa missão específica de catequistas. Então, olhando a partir desta contemplação e imitação de Maria, somos convidados a construir uma igreja em saída e mais próxima das pessoas, das suas linguagens e expressões de fé. Eu não vou dizer nada de novo, no fundo são pontos que estão precisamente na alegria do Evangelho do Papa Francisco, de uma forma muito incisiva. Uma igreja sem medo da ternura. Se calhar isto é mais novidade. E promotora do papel e da corresponsabilidade organizada dos leigos. A tal partilha de responsabilidades, que já acontece, mas que é necessário, se calhar, ainda incrementar com mais força. Tal sinodalidade que o Papa Francisco tanto gosta de proclamar e de ensinar a viver. Uma igreja que cresce e se oferece como espaço aberto para a cultura do encontro. E o que estamos aqui a viver é exatamente um desses momentos, um desses espaços em que crescemos, em que nos encontramos. E nunca vamos iguais depois do encontro que fazemos. Uma igreja que se manifesta na celebração e no testemunho, numa expressão de beleza e de alegria radiante, que cultiva a dimensão estética e afetiva da fé. Aspectos que foram menos desenvolvidos do que o aspecto mais racional, mais devocional, e que é necessário. E que, felizmente, também aqui podemos contemplar esta dimensão estética na beleza deste santuário e também no acolhimento que aqui é feito, esta dimensão afetiva da fé.
Uma igreja que proporciona o encontro pessoal com Cristo, nosso conterrâneo e nosso contemporâneo. Porque Jesus Cristo continua a gerar a igreja. Agora, continua a fundar a sua igreja. Através da oração, através dos sacramentos, através da palavra anunciada e vivida, através da caridade que se vive e partilha. Uma igreja que faz da misericórdia o princípio da sua ação pastoral e, portanto, não deixa a misericórdia no ano jubilar da misericórdia. Mas este ano jubilar foi precisamente para que se tornasse um modo, um estilo de viver na nossa igreja e na nossa sociedade. Uma igreja que dá importância à religiosidade popular como força de evangelização, isto está também no plano arquidiocesano deste ano. Uma igreja que fomenta a beleza e a eficácia de uma pastoral comunitária, de modo a valorizar a dimensão interparoquial ou arciprestal, o trabalho de cooperação e subsidiário desenvolvido em arciprestado, a sinergia de pessoas, de grupos, paróquias, movimentos, comunidades religiosas, associações e instituições. Numa palavra, todos somos poucos para evangelizar. E quando nós olhamos para a sociedade em que vivemos hoje, no século XXI, quando olhamos para fora, todos somos poucos realmente. E somos humildes, damos as mãos. Quando nos fechamos, diz o Papa Francisco, adoecemos. E começamos a ficar todos a mais. E a competir. Isto é exatamente o contrário daquilo que o Senhor nos pede neste tempo. Uma igreja que se ocupa e preocupa com a felicidade das famílias, cuidando em especial das que estão a viver momentos de tribulação. Eu não sei se estou certo ou estou errado, depois aqui os seus padres e os catequistas podem dizer, mas eu tenho a impressão, é só uma intuição. Quando o Papa insiste nesta igreja de saída, nos termos uma igreja missionária, o primeiro campo da nossa missão é a vida familiar, hoje, como ela é. E é um campo muito vasto e muito exigente, e que precisamos de também percorrer e descobrir estes caminhos em que possamos ser presença, auxílio, luz, força, que a comunidade cristã possa ser um lugar onde as famílias se encontram, se reconciliam e podem enfrentar também os desafios hoje tão complicados. E a catequese está precisamente nesta ligação direta, na primeira linha, no contacto e na comunhão com as famílias. Eu queria aqui acrescentar um ponto, não sei se vou demorar muito, mas também o Padre António, quando der conta que estou a demorar muito, manda parar. Habitualmente eu nas assembleias, nos encontros com os crismandos e nas assembleias, peço ao mais novo da assembleia. És tu, não é? O mais novo tem o direito de dizer ao bispo, já chega, pronto, já basta. Pedro, fica-se com esta tarefa, está bem? Quando o bispo quer demais, avisa. Então, não poderíamos passar adiante sem uma reflexão sobre o centenário das aparições de Fátima, porque estamos a preparar-nos intensamente e se calhar até com alguma ansiedade para o 13 de maio, 12 e 13 de maio deste ano, para acolhermos o Papa com fé, com muito amor, com alegria. E, portanto, este acontecimento e mensagem é fonte também de inspiração e de renovação pastoral. E de que maneira? Só uma pequenina experiência, foi providencial, andei a arrumar uns papéis que ainda não... Isto, com quem muda de casa sabem como é, toda a gente sabe, perdemos coisas importantes e então nestas mudanças de diocese deixei coisas por arrumar em casa dos meus pais e nesta segunda-feira tive um bocadinho de tempo e comecei a arrumar algumas coisas. E encontrei um CD da irmã Lúcia em que ela canta uma canção lindíssima. Fátima, como que quando Deus está triste,
vem à janela e olha para Fátima e sente-se alegre. É uma canção que ela canta e que um dia as irmãs, lá em Fátima, no Carmelo, gravaram, e a Rádio Renascença pôs em CD, juntando também um pouco a história de Fátima. Essa coisa maravilhosa, porque eu nem sabia que tinha lá esse CD. E vim desde a minha terra até aqui a Braga, vim a ouvir, e ouvi várias vezes. E voltava ao início, e como me fez bem, também aquele testemunho, e aquelas canções simples, mas sobretudo a mensagem, alguns aspectos que eu até desconhecia e que estão nesse CD. Eu julgo que está aí difundido, depois podemos também anunciar. Então, Fátima não se pode entender nem viver sem a descoberta da Eucaristia e da sua centralidade, como é claro, desde logo, nas aparições do anjo. Os apelos à oração e à penitência, na cova de Iria, estimulam o regresso a estas fontes indispensáveis para o encontro com Cristo, com a sua graça e a sua misericórdia, a qual deverá triunfar do juízo e alimentar a nossa esperança. O facto deste acontecimento mariano ter como protagonistas 3 crianças, ao jeito de uma típica revelação bíblica aos pequeninos, deve inspirar-nos a repropor a simplicidade evangélica e a promover a resposta vocacional desde tenra idade. Este é um aspecto muito importante na missão de catequista. Desculpai se eu vou usar uma imagem do mundo futebolístico. Todos os clubes têm espalhados por aí o que chamam os olheiros. Sabem o que são os olheiros? Gente que está atenta aos talentos, mesmo às vezes pequeninos, ainda muito pequeninos, e que dão notícia e que indicam aquela pessoa, e muitos deles vão parar às academias, do Benfica, do Sporting, do Porto. É uma imagem, mas era bom não esquecer. Nós temos que ser também, estar atentos na nossa catequese, muitas vezes a pequenos sinais de abertura vocacional em relação à vida consagrada, à vida missionária e à vida matrimonial, que a vida de família é uma vocação e que vocação. E, portanto, esta atenção, e se calhar a mensagem de Fátima, está a apontar-nos também para uma atenção especial à pastoral vocacional. Depois, o enquadramento natural das aparições e a sensibilidade ecológica dos pastorinhos, e é um dos aspectos que está muito bem neste CD da irmã Lúcia, podem ser aproveitados como em boa pedagogia pastoral para redescobrir a alegria da criação e fomentar a aliança entre a humanidade e o ambiente, na linha da Laudato Si. Este documento do Papa, Laudato Si, sobre o ambiente e o cuidado com o meio ambiente, tem de facto esta grande novidade, liga a preocupação ecológica com a preocupação com a ecologia humana e relacional. Não é possível cuidar do meio ambiente e esquecermos a ecologia, a amizade, não é? O ambiente que nos liga uns aos outros na vida social e na vida familiar. Portanto, vale a pena. É um ponto que dá uma bela formação também, um dia, para os catequistas. Também a dignidade e a vocação e a missão da mulher na Igreja e no mundo encontram luz muito intensa na Senhora mais brilhante que o Sol. Então, para que possamos concretizar na vida das nossas comunidades um caminho de renovação pastoral, motivada por uma espiritualidade mariana, precisamos de persistir e insistir na necessidade de recuperar a frescura do anúncio do Evangelho, pela familiaridade constante com a Palavra de Deus, na importância de uma iniciação à vida espiritual dos agentes pastorais e, sobretudo, dos catequistas, de modo a reforçar o sentido eclesial da sua missão, na proposta criativa e ousada de percursos diferenciados na formação e nos itinerários de preparação para os sacramentos, no cuidado pela beleza da liturgia, pela qual a Igreja evangeliza e também se evangeliza, na irradiação da misericórdia praticada com alegria, no fortalecimento dos instrumentos de comunhão
de comunicação essenciais e de corresponsabilidade pastoral. No fundo, o que nos propomos é alcançar comunidades renovadas pela frescura da palavra, pela beleza da liturgia, pela prática feliz da misericórdia e da caridade, pela alegria do amor em família. E com a família, assim a Igreja, e com a família e a Igreja, assim a sociedade. E o tal campo de missão que temos também diante de nós. Eu posso continuar? Sim. Pronto. Obrigado. Então, falo-emos sempre sob a luz e guia de Maria, a Senhora mais brilhante do que o sol, que há 100 anos nos trouxe em Fátima uma mensagem de ternura, de graça, de misericórdia e de paz. Ora, consequências para a nossa missão de catequistas. Eu vou só dizer algumas. Depois fazemos um bocadinho de silêncio, cada um procura também outras, e se houver oportunidade também de alguma partilha, também o faremos. Então, perguntemo-nos agora pela incidência da espiritualidade mariana no campo da nossa missão tão importante e bela de catequistas. Gostaria só de pôr em destaque alguns aspectos. Em primeiro lugar, a consciência que devemos ter sempre de que somos portadores da alegria do Evangelho e discípulos missionários de Cristo. Não podemos perder este sentido missionário do nosso ministério, onde joga papel fundamental a qualidade do nosso serviço de colaboração na missão da Igreja e na missão dos pais e do nosso testemunho. Ainda há poucos dias o Papa Francisco dizia que evangelizar não é chegar ali e dizer Amém, Aleluia, não é? Ou Hosanna, Aleluia. Não é isso. Evangelizar é testemunhar, isto é, estamos implicados nós com tudo aquilo que somos, até com a nossa fragilidade e a nossa incapacidade às vezes. Ora, também, especialmente nós catequistas, temos consciência de que o primeiro testemunho que é preciso dar é o da alegria de ser quem somos, como dizíamos há bocadinho. Quando tantos mostram cansaço, enfado, às vezes basta uma pequenina coisa para se ficar enjoado ou enfadado, azedume, nós educadores cristãos, e vou citar o padre Tolentino Mendonça, em vez de crescermos na severidade, na intransigência, na indiferença, no sarcasmo, na maledicência, no lamento, caminhemos suavemente no sentido contrário, no sentido das bem-aventuranças. Cresçamos na simplicidade, na gratidão, no despojamento e na confiança. A alegria tem a ver com uma essencialidade que só na pobreza espiritual se pode acolher. Nenhum caminho será longo, é este o título desta obra, que é muito bela, do padre Tolentino Mendonça, na página 152. A alegria deve ser, então, permanente. Esta alegria, assim, não tem intervalos. E é mesmo compatível com os momentos de prova e até de fracasso. Porque é uma alegria que tem esta marca mariana. Isto é, aprendemos de Maria a estarmos centrados em Deus e no serviço aos irmãos. E no nosso serviço de catequistas, de evangelizadores. E portanto não há intervalos nesta alegria, mesmo quando vem também a cruz visitar-nos em tantos momentos. Tanta coisa poderia ser diferente se na nossa vida houvesse mais tempo para a oração, para o aprofundamento da vida cristã, para a experiência e contacto com as nascentes da alegria. Pensemos então,
pensemos, cada um de nós, que experiência temos da vida de oração, da vida sacramental, que nos alimenta, sustenta e renova. Testemunhamos aos catequizandos o nosso caminho de vida cristã, a nossa prática de oração, da Eucaristia, o modo como estamos e como vivemos a Eucaristia, da reconciliação, o sacramento do perdão. O testemunho disto mesmo é muitas vezes uma espécie de despertador desta necessidade dos nossos catequizandos. Vendo, olhando para nós, para o modo como estamos, para a assiduidade também com que celebramos e rezamos e celebramos estes sacramentos. Queremos insistir e valorizar a formação, que não pode ser apenas teológica e pedagógica, mas tem também de ser interior, espiritual, teologal, na medida em que faz crescer em nós a força da graça de Deus. Não descuremos os tempos de leitura orante da palavra, de formação, de retiro, de oração diária do terço. Partilho só convosco uma pequeníssima experiência de ontem à noite. A Assembleia em Agrela terminou com um pequeno um bolinho e um chá, né? E normalmente esses momentos são sempre importantes, porque dão para conversarmos às vezes pessoa a pessoa. E já é a terceira ou quarta vez que me acontece, portanto, alguém que partilha algo difícil, não é? Que estão a viver, ou em família, e ontem era a situação de uma neta que estava hospitalizada aqui em Braga, e eu faço sempre a mesma promessa. Olha, aquilo que eu lhe posso prometer é que agora no regresso a Braga, na viagem de regresso, eu rezo sempre o terço, e o rezar o terço à noite significa também fazer uma espécie de retrospectiva das pessoas que encontrei durante a tarde ou durante o dia, na escola ou nos doentes, e significa confiar a Nossa Senhora, sobretudo as pessoas que vivem estes momentos de prova ou tribulação. E depois contei-lhes, olha, isto já há uns meses aconteceu também na mesma circunstância, com uma única diferença, foi o convívio assim já às 11h30 com os crismandos, e eu tive a tentação de vir embora, já era tarde e outro dia tinha que estar logo de manhã cedo, mas houve qualquer coisa dentro, senão não vais embora, e fiquei, e depois apercebi-me que não foi por acaso que eu tinha ficado, porque alguém partilhava uma situação muito, muito difícil, familiar, e eu fiz-lhe a mesma promessa e com a mesma confiança rezei. Passado 1 mês e meio, num encontro, eu vi essa família. E não dissemos nada, foi só um cruzar de olhares, mas eu percebi logo que tinha havido algo de bom, não é? Porque as pessoas estavam também felizes. É claro que essa reconciliação familiar foi fruto, sobretudo, do esforço de cada um dos membros da família. Mas também há situações na nossa vida pessoal e familiar em que temos a noção que só a força do alto nos pode valer. E não podemos esquecer isso. E a mensagem de Fátima é para aí que nos aponta, este hábito de rezarmos o terço diariamente. E temos tantas maneiras de o fazer, até em viagem, ou depois das refeições, é muito higiênico passear e rezar o terço, pode fazer uma oração em movimento, ou em família, então ainda melhor. Fica esse desafio. Em quarto lugar, este ano temos a oportunidade de refletir o acontecimento da mensagem de Fátima. É um acontecimento incontornável na vida da Igreja e da sociedade em Portugal. Não podemos de maneira nenhuma passar ao lado. Valorizar tudo aquilo que pudermos valorizar. Já dizíamos há bocadinho também esta atenção à palavra, à oração, aos sacramentos. E também estarmos atentos àquilo que o Santuário nos envia, nos está a enviar. E, bem, muitas vezes propostas para as crianças e para os adolescentes que são preciosas para a catequese também ordinária, normal. Então, com os pastorinhos podemos aceitar o convite que na exortação apostólica Gaudete in Domino do Papa
Paulo VI, o Papa Paulo VI, continua a fazer-nos, desde que já passaram tantos anos deste documento ser publicado. Reaprender a saborear simplesmente as múltiplas alegrias humanas que o Criador coloca já agora ao longo do nosso caminho. Tais como a alegria exaltante da existência e da vida. De vivermos, estarmos vivos. É um dom que recebemos em cada instante, em cada dia. Uma oferta, uma dádiva. A alegria do amor honesto e santificado. A alegria pacificadora da natureza e do silêncio. Faz tanta falta o silêncio. Tem-me feito tão bem a publicidade ao filme O Silêncio. Só pronunciar essa palavra na rádio já ajuda, não? já nos pacifica. E já tive ocasião com 2 colegas de vermos esse filme, também quem puder. É um filme muito forte, está aí agora nos cinemas, mas que nos interpela também à reflexão. Muito bem. Depois, a alegria, por vezes, austera do trabalho feito com diligência. A alegria e satisfação pelo dever cumprido. A alegria transparente da pureza, do serviço e da partilha. E a alegria exigente do sacrifício, que é fundamental. Mas que é o alicerce da felicidade verdadeira. Então, estamos mesmo já na conclusão da nossa meditação. Eu andei à procura, o que eu estou a dizer, e vou dizer não a tudo original, não, mas ainda bem, temos um tesouro na igreja e nós podemos partilhá-lo. Mas esta parte, se calhar, é a mais original, porque procurei condensar em 10 pontos. Portanto, feliz de ti que acreditaste. Fazei tudo o que ele vos disser. Então, seria uma espécie de decálogo de 10 mandamentos do catequista marianamente feliz. Ou dos catequistas marianamente felizes. Primeiro, somos felizes porque procuramos imitar Maria na escuta da palavra, na decisão e na ação, como dizíamos no início. Como ela, juntamente com os catequizandos, seus pais e os restantes familiares, procuramos ser livres para acolher, livres para aceitar, livres para ir ao encontro e livres para amar. Segundo, somos felizes por estarmos juntos, por vivermos e crescermos em grupo e em comunidade, como canta o salmista, ou como é belo e agradável ver os irmãos reunidos em harmonia. Temos um cântico quanto a paz e quanto bem, quanto a alegria nos vem de vivermos com irmãos e irmãs. Por procurarmos fazer da nossa paróquia uma comunidade onde os catequizandos, pais e familiares se sintam realmente em casa. Eu tenho experimentado isto desde daqui a um ano e nas paróquias sinto-me em casa. E garanto-vos que às vezes chego à noite fisicamente um bocadinho... Depende, não é? Depende dos dias. Mas desde que vim, e estou a fazer agora um ano, sempre que chego a casa, e quanto mais cansado, mais feliz, interiormente, no coração. E por isso procuro não ir descansar sem ir agradecer à capela, porque isso é uma graça que eu não mereço, não é? É uma graça que o Senhor nos concede e que as comunidades também nos doam, as paróquias, no dia-a-dia, nas visitas que procuramos fazer à maneira de Maria, em visitação. Terceiro, somos felizes porque celebramos o domingo, o dia do Senhor e o Senhor dos dias, como o dia principal, dia de festa, e procuramos por todos os meios, e não vamos desistir disto, nem sentir-nos à partida derrotados, procurar por todos os meios que os catequizandos e as suas famílias participem na alegria plena de Cristo, através da celebração bela e festiva da Eucaristia.
Somos felizes porque procuramos o conhecimento profundo e vital de Deus, Trindade de amor, sentindo a alegria de aprender e de ensinar. Nada mais alegra o meu coração, dizia São João na sua terceira carta, do que saber que os meus filhos caminham na verdade. O progresso dos catequizandos lança no seu coração a alegria e completa e aumenta sempre a nossa. Somos felizes, quinto, porque o nosso testemunho e empenho ajudam os catequizandos a pôr em prática a palavra do Evangelho, a fazer tudo o que o Senhor nos quer dizer. E assim crescem como Jesus em 3 dimensões: em estatura, em sabedoria e em graça. E como abela esta alegria que enche de brilho e de brilho os olhos do coração dos pais e educadores, do pároco, dos catequistas, mas também das próprias crianças, adolescentes e jovens. Sexto, somos felizes porque vivemos a partilha, porque há sempre mais alegria em dar do que em receber. A amizade verdadeira faz-nos sentir como é bom termos alguém que caminha ao nosso lado. Esta partilha e amizade exprimem-se no relacionamento entre catequistas. Este é o primeiro. A seguir à alegria é logo o segundo testemunho que damos, o modo como nos relacionamos, os catequistas, na paróquia ou no grupo de catequese, mas também entre catequizandos e na relação dos catequistas com estes. Por isso Jesus pôde dizer: chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que recebi de meu Pai. Sétimo, somos felizes porque procuramos sempre dar, receber e promover o perdão, praticado na catequese, em família e celebrado frequentemente no sacramento da penitência e da reconciliação. Porque há mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrepender-se. Oitavo, somos felizes porque o dever cumprido com diligência e competência nos dá uma grande paz de consciência e de coração, fazendo tudo como se tudo dependesse de nós, mas confiando totalmente na graça de Deus, como se tudo dependesse dele. Nono, somos felizes porque escutamos e procuramos responder prontamente à palavra de Deus. Ou seja, deixamos-nos envolver pela alegria da vocação, que é o caminho de cada um de nós para ser feliz. Como é belo ser chamado pelo nome, e porque a escuta do nosso nome é a melhor melodia do coração. Chamei-te pelo nome, és meu, diz o Senhor a Isaías. Décimo, somos felizes porque somos sempre enviados em missão, pois é doce e reconfortante a alegria de evangelizar. Como nos recorda o Papa Francisco, logo precisamente a abrir este grande documento, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento, porque com Jesus Cristo renasce sem cessar a alegria. Então, façamos agora só um bocadinho de silêncio. Ficamos só a pensar nos breves instantes o que é que realmente nos faz felizes na nossa missão de catequistas. Porque se descobrirmos, depois mais facilmente também procuramos servir e ser testemunhas desta mesma alegria. Muito obrigado.